uma pessoa perguntou aqui, o Audaz perguntou, vocês acham estranho esse furacão surgir muito rápido? Que vai conectar com a questão de como surgem os furacões de acordo com... por que a formação deles ali se dá no oceano e qual que é a relação do oceano com o furacão, Amanda? Tá. Bom, primeiro, a relação do oceano com o furacão é que, na verdade, o oceano, ele regula o clima do planeta, né? Então, o oceano, ele permite com que o planeta seja habitável, né? A vida surgiu no oceano, então é o oceano que produz a maior parte do oxigênio que a gente tem disponível, né? Não o oceano em si, mas todos os organismos que fazem fotossíntese ali no oceano. E você tem as correntes marítimas, né, que vão distribuindo calor, umidade e, enfim, outras questões. Então, o oceano, ele regula tudo. Por isso que é importante a gente saber de furacões, porque é importante a gente saber do que está por trás de tudo, que é o oceano. Inclusive, nós estamos na década do oceano, que foi declarada pela Unesco, né, até 2030, a gente vai estar aí na década do oceano, então é um período aí de 10 anos que a gente tem para ensinar mais, falar mais sobre o oceano, pesquisar mais. Então, existem várias pesquisas aí sendo financiadas, várias ações de educação ambiental, divulgação científica e tudo mais sobre o oceano. E aí, esse conjunto, né, de conhecimentos sobre o oceano se chama cultura oceânica, que é isso, né, que a Unesco está trazendo para a gente falar, né, para professores falarem em sala de aula, para a gente que é divulgador científico falar também nas redes essa importância do oceano. Né? Então, voltando aí a falar do furacão, ele vai se formar ali no oceano, porque ele sempre se forma numa região de baixa pressão atmosférica. O que é isso, né? Para quem não entende nada de climatologia. Quando a gente fala assim, zona de baixa pressão, significa que aquela região ali, ela tem uma pressão atmosférica mais baixa do que a região vizinha. E aí, por conta dessa pressão mais baixa, você tem ali muita formação de nuvens, você tem ventos dissipando, e aí isso se forma um sistema, né? Sistema de baixa pressão, e esses ventos, eles vão dissipando e ele vai se movimentando. Aí, conforme esse sistema de baixa pressão, ele vai se movimentando, ele vai encontrando outros padrões climatológicos, né, no meio do caminho. E esses padrões, eles podem ou favorecer com que esse sistema continue e aí vá se formar um furacão, ou ele enfraquece e não se forma. Né? Então, você tem a ação dos ventos, né? Tem uns tipos de vento chamados ventos alísios, que eles vão transportando esse sistema, e aí, quando o sistema encontra uma região que tem uma temperatura muito elevada, né, e um padrão ali de distribuição e circulação de ventos específicos, né, você tem ventos de horizontais e ventos verticais que vão transportando aquele calor do oceano, né, para cima, você tem a formação desse furacão. Né? Então, saber sobre os furacões é saber também como funciona o planeta, é saber sobre como o oceano regula tudo isso. Então, por isso que é importante a gente saber também, né? Aqui a gente não tem um furacão, e esses furacões, eles não influenciam aqui o nosso país, mas a gente tem outros fenômenos climatológicos que também não acontecem aqui, mas que a gente sim recebe essa influência remota, que é o El Niño e a Laninha. Né? Esses dois isso fenômenos... que eu queria falar. Isso tem relação com o fato dele estar muito forte? Então, na verdade, não. Né? O El Niño, Laninha, com o furacão, a gente não tem essa relação, mas a relação que a gente tem é em relação às mudanças climáticas, em relação ao aquecimento global, porque a água do mar, ela está mais aquecida. Né? Então, lembra que eu falei que para formar o furacão precisa ter uma temperatura acima de 27 graus? Então, sim, a gente está tendo essa temperatura mais elevada, aí está evaporando mais água, está tendo mais umidade, está formando mais nuvens, e aí isso é uma condição ideal para formar o furacão. E aí, em relação ao El Niño e a Laninha, a gente tem também esses fenômenos intensificados por conta das mudanças climáticas. Né? Então, a mudança climática, ela vai afetar
basicamente todos esses fenômenos climatológicos, que são fenômenos naturais e que acontecem simplesmente porque o planeta gira, né? E a gente tem desvio de massas de ar, a gente tem as correntes, a gente tem o padrão de circulação global, tudo isso porque a Terra está girando. Então, a gente tem esses fenômenos naturais, mas todos eles têm sido intensificados por conta das mudanças climáticas. Então, essa é a relação, né, principal que a gente estabelece entre El Niño, Laninha e furacões. Entendi. E agora que você falou de mudanças climáticas, eu queria trazer um pouco de por que que nós que estamos no Brasil, né, a gente tem que olhar para esse cenário, o que que a gente pode aprender com o que está acontecendo lá e e se isso pode, de fato, de alguma forma, acontecer no Brasil, o que que a gente tem que ficar atento? Bom, primeiro, a importância da gente continuar falando da pauta ambiental, né? Porque as mudanças climáticas, a gente chama até agora de emergência climática, porque é uma emergência mesmo. E a gente está vendo acontecer muita coisa. Então, isso só reforça para a gente a importância da gente falar sobre isso. E depois vem a questão das políticas públicas, né? Porque isso tem tudo a ver com o controle desses desastres. Então, a gente teve, né, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, a estiagem aqui, a gente precisa estar preparado para isso, porque são Uhum. fenômenos que a gente sabe que acontecem naturalmente e que estão sendo intensificados. Então, a população precisa estar ciente do que ela tem que fazer, né? E os governos precisam estar cientes do papel deles em conter esses avanços. Uma pergunta, Amanda, você falou sobre a importância do oceano na formação, o calor e tudo, e eu queria que você fizesse um link, aquele negócio do oceano estar mais quente, porque a gente está vendo o aquecimento dos oceanos, mas não apenas o aquecimento, a acidificação também. Eu sei que a acidificação já não tem a ver com furacões, mas toda essa questão das mudanças climáticas estão esquentando os oceanos. Essas tempestades ficariam mais frequentes e podem até, por exemplo, aumentar no Brasil, que não é comum ter? Então, os modelos, né, climatológicos, eles apontam que os furacões eles podem ficar mais intensos por conta das mudanças climáticas, por conta do aquecimento da água, né? Porque, sim, isso é fato, o oceano está aquecendo. Então, quanto mais quente, o mais intensos são os furacões. Então, não é que vai ter um aumento na frequência dos furacões, mas uma vez que esses furacões se formam, eles vão ser mais intensos, porque eles vão ter essa condição ideal para se desenvolver, né? E aí existem outros desdobramentos do aquecimento da água, né? Então, você falou até da acidificação e tudo mais, mas por Uhum. que a água ela fica quente? Porque ela está absorvendo muito carbono, né? Então, a gente fala muito, né, da floresta e tudo mais, mas a gente esquece do papel do oceano como sequestrador de carbono, porque tem ali milhões de organismos sequestrando esse carbono para utilizar para os seus processos, e então o oceano ele vai pegando, né? Inclusive o nosso planeta seria muito mais quente se a gente não tivesse oceano, ou se o oceano Uhum. fosse menor. Então o oceano tem esse papel de minimizar o efeito das mudanças climáticas, porque ele está ali absorvendo, absorvendo. Mas a gente está no ponto que ele está absorvendo tanto calor que ele em si não está dando conta de dissipar esse calor igualmente. Então a gente está tendo um acúmulo, né, desse aquecimento, vamos assim dizer, no oceano, e isso está desequilibrando toda a cadeia ecológica, né? Pensa num aquário, por exemplo. Não Uhum. sei se quem está assistindo tem aquário. Mas se você não manter as condições ideais daquele aquário, os bichos vão morrer. A mesma coisa com o oceano. Então, muitos organismos, seres vivos que moram no oceano, eles não aguentam essa grande mudança, porque com a mudança da temperatura vai mudar todos os outros parâmetros físico-químicos da água. E aí a gente tem extinção de espécie, a gente tem desequilíbrio da cadeia ecológica, você tem animais que morrem mais e outros que se proliferam mais. E isso vai impactar na gente, né? Não é porque a gente não está morando no oceano que a gente não vai ser impactado. Então, a gente é impactado por conta disso. As pessoas que vivem em regiões litorâneas e que vivem dos recursos pesqueiros, pessoal que pesca, que vive disso, né? Começa a ver
a região, que é o seu sustento, perder diversidade, o turismo, né? Regiões que vão ficando desérticas, e isso afasta o turismo também, e tem a questão climatológica, que aí você tem a intensificação de todos esses fenômenos que são naturais, mas estão sendo intensificados.